gente má, hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes que são impossíveis de evitar. Esse foi o primeiro filme pelo qual me apaixonei. Sério. Será mesmo que alguém ainda não conseguiu ver De Volta pro Futuro? É fantástico, não? Eu voltei. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. E um aviso, o nosso clube de canais tá ativo. De Volta pro Futuro. Tá aí um filme difícil de evitar, né? Seja no avião, seja num ônibus quando você tá viajando. Esse aqui é difícil. O filme conta a história de um adolescente chamado Marty McFly e também um cientista meio maluco, o Dr. Emmett Brown, que usa um DeLorean como máquina do tempo para viajar por diversos períodos da história. E isso, claro, é a história da trilogia. A premissa surgiu do momento em que o roteirista pensou: será que eu seria amigo do meu pai no período de escola dele? Robert Zemeckis queria então fazer esse projeto, mas ele não conseguiu até que seu filme, o Romancing the Stone, fosse lançado. Com esse crédito, então, ele acabou conseguindo que o Steven Spielberg se tornasse um dos produtores. Então Michael J. Fox foi cotado para ficar como Marty McFly. Só que não deu muito certo porque ele estava trabalhando numa série chamada Family Ties. Então Eric Stoltz foi escolhido para interpretar o Marty. As filmagens começaram, tava tudo andando, até que eles notaram que o cara não era muito legal como Marty, não. Então eles fizeram um acordo para que o Michael J. Fox conseguisse trabalhar nas duas coisas ao mesmo tempo. E acabou dando certo, e ele... não é que funciona muito bem com ele? Imagina se não fosse com ele. Não tem nem como imaginar. Não tem como imaginar. De Volta pro Futuro acabou se tornando a maior estreia, pelo menos do ponto de vista comercial, em 1985. Ele conseguiu mais 2 sequências, e nessa trilogia inteira conseguiu 5 indicações ao Oscar, só que ganhou apenas 1 pela edição de som. A trilogia continua muito popular, continua também gerando muita renda e é simplesmente um daqueles filmes que não pode ser refeito nunca, impossível. E De Volta pro Futuro é impossível não ter sido assistido por vocês aí, é impossível mesmo. Mas será mesmo que alguém ainda não conseguiu ver De Volta pro Futuro? O filme é muito divertido, faz parte da cultura pop e também da vida de muita gente, porque é impossível não ter assistido esse filme pelo menos uma vez na vida. Aliás, talvez 2 ou 3 vezes. Rock representa muita coisa. E tá aí, né, com mais de 7 filmes, não 7 filmes mesmo. E é impossível não ter visto esse filme. Esse foi o primeiro filme e é escrito pelo Sylvester Stallone, não é dirigido por ele, claro. O filme conta a história do Rock, um ítalo-americano que trabalha como coletor de dívidas para um agiota. Mas ele também luta nas horas vagas. Será que é horas vagas? Ele acaba ganhando a oportunidade de enfrentar o campeão Apollo Creed. Esse filme é motivacional pra caramba, é extremamente influente na cultura pop e na história do cinema e também é muito impressionante, tanto fora das telas quanto dentro das telas. A vida do Rock é praticamente a vida do Stallone, quando passava fome, quando passou dificuldades financeiras e tá perdendo quase tudo, mas que escreveu seu roteiro, conseguiu seguir a sua paixão e também, né, vencer na vida. No caso do Rock, ele não venceu, mas ele ganhou outras coisas. E já deixando isso claro, o orçamento foi de apenas 1 milhão e arrecadou mais de 200, sendo o mais rentável de 1976. Ele ganhou 3 Oscars, incluindo o melhor filme, e também lançou a carreira do Sylvester Stallone, não apenas como roteirista, porque ele continuou escrevendo para a própria franquia, mas como também ator, como estrela do cinema, estrela de filmes de ação depois disso, né? Mas criou aí uma carreira gigantesca, que dura até hoje, graças a Deus ele tá vivo, lançando filmes, produzindo filmes e etc. É muito difícil você não ter assistido o Rock pelo menos uma vez na vida. Nem que fosse sua sequência, ou a trilogia, ou os outros 2 filmes que a gente não fala muito sobre eles, ou sobre, né, Creed. Creed tá aí pra... continua fazendo sucesso e a franquia continua viva até hoje. Muito tempo depois. Isso é simplesmente... é uma delícia de ver. Matrix. Esse foi o primeiro filme pelo qual me apaixonei. Sério. Mas me deixem fazer um pequeno resumo. O irmão da minha madrasta foi morar com a gente na nossa casa. Ele levou uma caixa de VHS. Entre eles nós tínhamos Homem-Aranha e nós tínhamos, pelo menos o que eu mais vi, e eu rebobinava o tempo todo, Matrix. Eu vi esse filme tantas vezes sem entender nada. Eu tinha o quê? 10 anos, cara. Eu não entendia porra nenhuma.
E foi a partir daí que minha paixão por cinema começou. Matrix foi lançado em 1999, foi dirigido pelos irmãos Wachowski, pelo menos até então eles eram irmãos, agora eles são irmãos Wachowski. Foi estrelado pelo Keanu Reeves, que eu também adorava pra caramba, o Lawrence Fishburne e também a Carrie-Anne Moss. O filme conta a história de um futuro distópico onde a realidade percebida pela maioria dos humanos, é uma simulação chamada de A Matrix. A premissa é realmente um pouco estranha, mas eles também colocam muita religião, filosofia e, claro, muita ação e kung fu. Essa é uma das produções mais influentes dos últimos 20 anos. O filme popularizou aquele efeito chamado de bullet time. É aquele onde eles congelam as pessoas, por exemplo, a Trinity fazendo aquele treco. E aí a câmera passa ao redor deles. Esse é o bullet time. O filme em si ganhou 4 Oscars, diversos outros prêmios de ficção científica, né? O Saturn Awards, o Hugo Award. Foi um grande sucesso comercial também e continua sendo muito influente. É muito difícil você não ter se apaixonado por Matrix nos anos 2000. Muito difícil. Clube da Luta. Eu acho que em algum momento todo mundo já foi influenciado um pouco por Clube da Luta. Seja porque você acredita que esse é um grande filme, seja porque as ideias que ele representam fazem sentido na nossa sociedade, ou simplesmente porque o David Fincher é um gênio como diretor. O filme é baseado num livro do Chuck Palahniuk de 1996. Ele conta a história do narrador, ou Jack, ou whatever, não dá o nome pra ele, e do Tyler Durden, que decidem criar um clube da luta com várias regras e meio punk, né? Seja porque alguém te indicou, seja porque esse tá na lista dos melhores filmes pra assistir antes de morrer. Esse aqui você com certeza já assistiu em algum momento. E se você não viu, faça-me um favor e assista ele logo. Para um filme que fala sobre publicidade, sobre a geração X e tem muitas influências como o filme Rebelde Sem Causa, esse filme não fez muito sucesso no cinema não, justamente porque o estúdio não gostou nem um pouco da visão do David Fincher. É dito que eles usaram bastante linguagem homoerótica nesse filme para as pessoas não conseguirem ver o plot twist no final. Resumindo, o filme não fez sucesso na época e depois foi crescendo pra caramba. Esse é um daqueles filmes que se tornaram muito mais conhecidos pelos VHS, pelos DVDs do que pelo cinema. No final, acabou se tornando um cult clássico bastante conhecido hoje em dia, que é impossível não ter assistido nenhuma vez. Gladiador. Agora, quem nunca chorou com esse filme? Esse é um épico drama histórico dirigido pelo Ridley Scott nos anos 2000. O filme conta a história do Maximus Decimus Meridius. Sim, é um nome complicadinho e chatinho de falar. Quando ele é traído pelo filho de Marcus Aurelius, o imperador de Roma, Commodus. Esse cara quer se tornar... e ele se torna o próximo imperador de Roma. O Maximus acaba se tornando um escravo e, consequentemente, vendido e se torna um gladiador. O filme em si é triste pra caramba, é uma história de certa forma, superação. Também uma história muito triste e muito difícil de não ter sido assistida em nenhum momento. E pra minha surpresa, ele é baseado num livro de 1958 chamado Those About to Die, ou seja, aqueles que estão prestes a morrer. Esse filme foi um grande sucesso financeiro que recebeu até boas críticas, na verdade muito boas críticas, embora alguns falassem, esse roteiro. E eu devo dizer que a história realmente é bem simples e é o que funciona pra mim, pelo menos. ET, o extraterrestre. Existem muitos filmes do Steven Spielberg que é difícil demais não ter visto na vida, né? Por exemplo, Jaws, ET, o extraterrestre, Poltergeist. ET conta a história de algumas crianças que se tornam amigos de um extraterrestre enquanto tentam escondê-los do serviço secreto. O mais interessante sobre esse filme é que ele foi criado inicialmente de uma ideia muito interessante do próprio Steven Spielberg. Ele diz que veio justamente de um momento da vida dele onde os seus pais estavam se divorciando, e aí ele criou um amigo imaginário. Em 1982, esse filme se tornou um blockbuster, justamente porque foi o filme mais visto até então, mais visto da história até então, passando, claro, de até Star Wars. E esse recorde se manteve por 11 anos, até que em 93, veio Jurassic Park, um filme também do Steven Spielberg, que aí quebrou
o recorde do próprio filme do Steven Spielberg. É fantástico, não? Então, se você viu esse filme como criança, como já adulto ou não, ET ou Extraterrestre é simplesmente um daqueles filmes que são impossíveis de não ter visto. Afinal, lá no Rotten Tomatoes, o bicho é simplesmente o melhor filme de ficção científica de todos os tempos. É um dos maiores clássicos também do cinema dos anos 80. Exterminador do Futuro 2. Esse é simplesmente meu filme favorito do Arnold e de todos os Exterminador do Futuro. E o que tá na nossa lista é justamente Exterminador do Futuro 2, que é muito mais repetido do que o Exterminador do Futuro original. Igualmente dirigido pelo James Cameron, nós temos de volta o Arnold Schwarzenegger como T-800, que é enviado dessa vez pro passado para proteger o John Connor. O primeiro filme saiu em 1984, já essa segunda maravilha saiu em 1991. É claro que nós temos de volta Sarah Connor, o Arnold Schwarzenegger e também John Connor, aqui interpretado pelo Edward Furlong. Mas o que chama pra caramba a atenção são os efeitos especiais e justamente o vilão, o primeiro, que é uma junção de efeitos práticos e efeitos digitais. Os efeitos especiais do metal líquido do vilão foram uma coisa inédita no cinema. Ele é simplesmente o primeiro filme a usar o tal do CGI, o tal do efeito especial digital. Forrest Gump. Pra quem gosta de chorar, esse filme é demais. O filme conta a história do Forrest Gump, que tem dificuldades cognitivas e que vai simplesmente fazendo uma aventura através da história. É uma história muito legal que se tornou um grande sucesso do cinema. Ele foi o segundo filme mais rentável de 1994 e também é do Robert Zemeckis. Quem nunca torceu pelo Forrest? Quem nunca imaginou que a mulher nunca deveria ter voltado porque... Deus me livre! Duro de Matar. Duro de Matar, não importa se é a franquia, não importa se é por causa do Bruce Willis, esse filme aqui dizem que é um filme de Natal, mas não. Segundo Bruce Willis, esse é um filme de ação e não é um filme de Natal, mas acabou se tornando uma tradição assistir Duro de Matar durante o Natal, isso é muito estranho. Esse é um filme de suspense e ação de 1988. Era pra ser uma continuação de um filme muito mais antigo, do Frank Sinatra. E o estúdio era obrigado a dizer, você quer participar desse filme ou não? E ele não quis, e o papel acabou caindo no colo do Bruce Willis. Esse filme tornou ele uma estrela, e é um dos filmes também mais vistos. Cara, filme visto pra caramba, é simplesmente um clássico de ação. Ele já tem 4 sequências, até videogame e quadrinhos. Titanic é um filme de 97. Gente, que filme longo! Dirigido pelo James Cameron, que começou até aí, né, a tradição de fazer filmes durante anos, quase uma década, mas que quando extraíam são simplesmente sucessos gigantes comerciais. Durante essa época que ele saiu, ele se tornou o filme mais visto de todos os tempos e mais rentável também. A produção começou em 95 e olha só quem diria que o James conseguiu fazer um filme em 2 anos. Tinha sido o filme mais visto de todos os tempos, até que outro filme do James Cameron estreou, o Avatar. O filme foi indicado a 14 Oscars, ganhando 11, sendo um dos maiores da história. E até hoje tem gente discutindo se o Jack poderia ter sido salvo. Será? É claro que não, né? Até o James já disse, gente, não é possível, não ia, os dois iam morrer. É impossível nessa vida nunca ter visto o Titanic. É simplesmente uma história de amor no meio de um naufrágio, no meio de um evento que realmente aconteceu. Triste pra caramba, muita gente morreu e também é simplesmente um daqueles filmes que são impossíveis de ignorar. Sendo você um cinéfilo ou simplesmente alguém que assiste moderadamente, eu diria, é impossível não ter assistido Titanic. Mas aí, me fala, será que nessa lista tem algum filme que você não viu? Ou se você viu todos, qual o seu favorito? É claro que pra mim eu vi todos, não é difícil não ter visto. Todos são incríveis, todos são maravilhosos, é por isso que foi tão fácil falar sobre eles. Nosso vídeo acaba por aqui, então se você quiser faça parte aí do nosso clube de canais. E claro, se você tiver gostado, a gente se vê no próximo. Tchau!